Bom dia, meus irmãos, amigos do Café com Fé e Confissão. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, não é verdade? Coisa maravilhosa estar aqui com vocês, fazer esse café com fé e confissão. Coisa maravilhosa, coisa grandiosa. E nós estamos falando sobre soluções bíblicas para ser bem-sucedido, né? Uma série que vem trazendo conhecimento sobre sermos bem-sucedidos através da palavra de Deus. Aliás, a única forma de ser bem-sucedido é através da palavra de Deus, né? Não há outra coisa que possa nos dar aval para isso. Amém, queridos? Graças a Deus. Então, além de falar o princípio diz que a pessoa precisa crer sem duvidar no coração. Devemos falar, conforme Marcos 11:23 diz, tudo que eu disser crendo, eu terei. E quando eu oro crendo que já recebi, também tenho, né? No 24. Então, fale o seu desejo, depois medite nele. Mantenha em sua boca, isso o colocará em seu coração. Então a fé virá e finalmente o que você desejou chegará a você. O versículo diz que todo aquele que crê acontecerá o que ele diz. Perceba que a pessoa deve crer que tudo que ela fala acontecerá. Por causa disso ela terá tudo que falar. Falar sem crer não adianta. Repetir sem crer não adianta. Você precisa crer que terá. Amém, queridos? Graças a Deus. Se você fala as coisas erradas, palavras de dúvida e incredulidade, está o caminho dos problemas, porque está plantando a semente errada. A semente errada trará uma colheita errada. Esses são os princípios do reino. Para operar nos princípios do reino, precisamos ter a sabedoria de Deus. O Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Provérbios capítulo 2, o verso 6. Lembrando aqui nessa pausa que amanhã nós teremos o nosso discipulado às 18h10. Amém, queridos? Até às 18h50, né? Das 18h10 às 18h50. E depois teremos às 19h o nosso culto da família, onde eu estarei ministrando na Igreja Verbo da Vida Blumenau. Vai lá, vai ser um tempo maravilhoso, tem uma palavra de Deus para o teu coração, vai mudar os seus caminhos. Aleluia. Então nós devemos entender que Deus está disposto a usar seu poder e habilidade em nosso benefício. Devemos saber que Deus quer que nós prosperemos em todas as coisas. Prosperidade requer diligência. É preciso uma atitude próspera para ter uma colheita financeira. Jesus se fez pobre para que eu e você pudéssemos ser ricos. A pobreza de Jesus nos dá acesso à prosperidade bíblica. Aleluia, que coisa maravilhosa, né? Deus quer que andemos em vitória em todas as áreas das nossas vidas, na área espiritual, física, financeira e social. Oremos pelo nosso desejo, não pelos nossos problemas. Meditemos e falemos sobre o desejo. Aleluia. Então a sabedoria de Deus está disponível para mim e para você. E Ele tem tudo o que nós precisamos. A sabedoria de Deus é mais valiosa do que ouro, é mais valiosa do que qualquer outra coisa, não é verdade? Então Deus quer que tenhamos conhecimento sobre o seu reino. Deus sempre quis que o seu reino fosse na terra. Você não passará a eternidade no céu e sim na terra, a nova terra que Deus criou. Adão, para ser Deus sobre a terra, para governá-lo, o homem estava subordinado a Deus, mas deveria ter o domínio sobre a terra. Estou dando uma geral para você repensar, meditar naquilo que temos falado. Aleluia, graças a Deus. Então vamos lá, Deus está estabelecendo o seu reino. Depois de Adão pecar e permitir que Satanás se tornasse o Deus desse mundo, Deus usou outro meio para restaurar o seu reino na terra. Ele estabeleceu uma aliança de sangue com Abraão. A aliança significa que tudo que Abraão possuía pertencia a Deus e tudo que Deus possuía pertencia a Abraão. Essa é a força da aliança de sangue entre eles. Ao estudar essa aliança, descobriremos que Abraão foi extremamente rico porque Deus o fez rico. Aleluia, graças a Deus. Ele é o dono do ouro e da prata, ele é dono de todas as coisas. Eu quero ler para você. Quando atingiu Adão
Aliás, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, ser perfeito, farei uma aliança entre ti e mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Gênesis 17, capítulo 1, o verso 3. Aleluia. Gênesis 17, o verso 1 ao 3. Gênesis capítulo 17, o verso 1 ao 3. Estou meio confundindo aqui. Deus disse a Abraão: Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Em hebraico, a palavra Todo-Poderoso se fala El Shaddai, significa o Todo-Suficiente, o Deus que é mais do que suficiente. Algumas pessoas parecem pensar que Deus disse: Eu sou o Todo-Inferior. Para elas, Deus é a pobreza. Deus é aquele que não deixa a gente prosperar. Para elas, em Deus, a pobreza anda de mão dada com elas. Mas isso não é verdade. No livro de Apocalipse, lemos que as ruas dos céus são de ouro. No céu há portões feitos de uma única pérola. Apocalipse, capítulo 21, verso 21. Deus disse a Abraão que faria dele o pai de muitas nações. O Gênesis 17, o verso 5 ao 7 diz: Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão. Abraão não será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Estabelecerei a minha aliança entre ti e mim, e a tua descendência, aleluia, no discurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. Que coisa maravilhosa. Pelas bênçãos da aliança descrita na passagem de Abraão, podemos ver que Deus não pretendia que Abraão e seus descendentes fossem atingidos pela pobreza. A promessa compreendia, aleluia, Abraão e as gerações da sua descendência. Aleluia. Pelas bênçãos proclamada na aliança entre Deus e Abraão, nós podemos ver que Deus pretendia que Abraão e seus descendentes fossem ricos, não atingidos pela pobreza, pela miséria. A promessa compreendia Abraão e gerações de sua descendência. Se atentamente ouvirmos a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de cuidar de todos os mandamentos, aleluia. Né? Nós estamos lendo Deuteronômio 28, capítulo 1, 3, 5 e 6. Que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e alcançarão todas estas bênçãos. Bendito será tu na cidade, bendito será no campo, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, bendito será ao saíres. Promessas condicionais. Deuteronômio 28, 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedecer os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. Deuteronômio 28, do 1 ao 2. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Essas bênçãos são condicionais, se atentamente ouvir. Essa última passagem diz que devemos ouvir atentamente a palavra de Deus. A palavra ouvir significa escutar com inteligência, obedecer, declarar e contar. A palavra atentamente significa declarar total e completamente, cada vez mais alto. Então, leiamos novamente o versículo agora com outro significado. Se você der ouvido atentamente à voz do Senhor teu Deus, ouvir com inteligência, obedecendo, declarando e falando, cada vez mais alto o que Deus diz, todas as bênçãos virão sobre você. Deus disse para falar a palavra, mas pela maneira como algumas pessoas pensam, ele disse para declarar todas as maldições. Né? As pessoas declaram mais as coisas erradas do que as coisas certas. Falar sobre como não vai funcionar e como aquilo fracassou na última vez que tentaram. Aleluia. Então, nós devemos declarar a palavra de Deus em voz alta, cada vez mais. Eu vou ler para você de novo o versículo na versão Pastor Beto.
Se você der ouvido atentamente à voz do Senhor teu Deus, ouvir com inteligência, obedecer, declarar ou falar cada vez mais alto o que Deus disse, todas as bênçãos virão sobre você. Aleluia. Então nós devemos escolher as bênçãos, não é verdade, meus irmãos? Não as maldições. Vamos falar das bênçãos, vamos falar das coisas boas, vamos falar o que a Bíblia fala. O que você acha? Se atentamente ouvir as minhas vozes, Deus está falando com você e comigo. Declare a palavra de Deus, declare as bênçãos do Senhor em voz alta. Aleluia. Sabe, meu irmão, quando fazemos isso, nós estamos fazendo aquilo que Deus mandou. E quando fazemos o que Deus mandou, nós estamos no caminho certo. Declare a palavra de Deus várias vezes em alta voz. Se você der ouvido e atentamente à voz do Senhor teu Deus, ouvindo com inteligência, obedecendo, declarando, falando cada vez mais alto o que Deus disse, todas essas bênçãos virão sobre você. Escolha as bênçãos, não as maldições. Amanhã falaremos disso, né? Na segunda-feira, aleluia. Lembrando que à noite nós temos nosso culto. E às 10 horas da manhã nós temos nosso culto lá com o pastor Marcelo, lá em Piraí. Amém? No Rio de Janeiro. Ontem tivemos culto em Gaspar e também tivemos o culto em Pomerode. E tivemos um evangelismo poderoso com o casal Carla e Michel, em nome de Jesus. Um bom dia, pastor Beto Fernandes, que te ama. Estamos firmes, vamos propagar o evangelho. Dá um like no nosso canal, se inscreva lá, propague, peça para os amigos se inscreverem. Falta pouquinho para 1000. Em nome de Jesus, amém.